A paz do Senhor, então, essa é a continuação do primeiro vídeo, essa é a parte 2, vamos continuar. Então, a segunda parte desse vídeo, eu gostaria de falar do que acontece quando esses bebês são mortos. Aonde é que vai? O que acontece com o sangue que foi derramado desses bebês? Gênesis 4:10 diz, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Isso era Deus a falar com Abel. Desculpa, com Caim, que matou Abel, né? Que o sangue de Abel clama desde a terra ao Senhor. Vamos só parar e pensar nisso. Caim matou Abel. E o sangue de Abel clamava a Deus a partir da terra. O que isso significa? Todos os bebês abortados, mortos, assassinados, o sangue desses bebês clamam ao Senhor desde a terra. Como é que o Senhor ficou a saber que Caim matou Abel? Pelo sangue derramado, porque o sangue clamou. O sangue desses bebês clamam a Deus. E o Senhor fica a saber do crime cometido. Então, todos os vossos filhos, bebês que foram abortados, o sangue está a clamar até agora. O sangue clama. Para quem não quebrou esse pacto, o sangue clama a Deus. Esses bebês, o sangue chora, está a chorar a Deus. Por justiça. Muitos até dizem por vingança. Gênesis 4:10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desta terra. E esse clamar desse sangue, o clamar desse sangue, traz muitos tormentos na vida de quem cometeu este pecado. Então, não é só forniquei, abortei, vou continuar minha vida, acabou. Não. Não. Todo pecado tem consequência, mesmo quando não é vista a olho nu. A maioria das consequências são espirituais que depois são vistas no mundo físico. Mas é necessária a revelação do Senhor para alguém vir dizer isso está acontecendo na tua vida. Por esse pecado. Porque na tua família alguém cometeu isso. Porque tu cometeste isso. Porque tu ajudaste alguém. Porque são 3 pessoas. A que cometeu, a que ajudou a cometer e a que não ajudou nem a cometeu, mas está dentro de uma família que alguém já fez isso. E todo mundo paga. Porque eu tenho o mesmo sangue que tu. Então, se a minha mãe cometeu um aborto, se a minha avó cometeu um aborto, se o meu pai, o meu bisavô, o meu trisavô cometeu um aborto, eu vou pagar. Se ele não se arrependeu e não quebrou o pacto com o demônio Moloch, isso está na minha família, eu vou pagar. Vou casar tarde, vou ter... É tudo que eu citei no primeiro vídeo. Vai ter alguma coisinha, espírito de atraso, espírito de estagnação, espírito de retrocesso. Porque há muitas coisas que não são normais. E nós começamos a ver como normais, mas não são. Não são. Realmente tudo acontece no tempo de Deus. Mas há muitas coisas que não estão no tempo de Deus. Não está em Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Está em Cronos, que não é o tempo de Deus. Está um tempo demoníaco. Porque a tua vida, tu estás preso. Lembras-te? Se esse crime fosse cometido aqui na terra, irias preso, porque assassinato é crime. Assassinato também é crime no mundo espiritual. E aborto é crime no mundo espiritual. Só que o que te prende é o pacto que tu fizeste com o demônio Moloch. É isso que prende. Né? É isso que prende. Mas há boas novas. Qual é a boa nova? A boa nova é que nós temos um Redentor, um Salvador que morreu por nós na cruz. E o sangue dele pagou por todos os nossos pecados. Todos. E nós vamos dizer,
irmã Batista, mas então se Jesus já morreu por nós na cruz, tudo isso já passou, já foi tudo limpo, não há pacto, não há nada. Não exatamente. Porque o que acontece com a crucificação de Jesus, ele morreu na cruz por nós e pagou. Ele tornou-se possível nós quebramos esse pacto usando o sangue dele. Antes não era possível. Antes nós conhecemos que tinha que haver o sacerdote, tinha que se comprar os animais, sacrificar. Mas hoje eu posso declarar o sangue de Jesus e estar livre. Ele morreu na cruz, sim. O sangue foi derramado, sim. Pagou pelos pecados, sim. Mas pecados que nós íamos, nós ainda íamos cometer, sim. Pagou tudo, está tudo pago. Nós não devemos nada a ninguém. No entanto, eu tenho que declarar, há uma ação em mim que eu tenho que agir. Eu tenho que declarar e crer que o sangue dele já me livrou de tudo. Porque assim, uma coisa que eu vou dizer agora. Arrepender-se de ter matado um bebê ou qualquer outra pessoa, vamos falar de abortos. Arrepender-se de um aborto não cancela o pacto com o demônio Moloch. Não cancela. Deus te perdoou, mas o pacto continua. O que é que cancela? Declarar o sangue de Cristo. Declarar da tua boca que eu quebro, eu renuncio, eu me divorcio e eu rasgo esse contrato que eu fiz com o demônio Moloch. Eu quebro esse pacto, eu desfaço esse pacto em Cristo Jesus. Há que haver uma ação, uma declaração. Vais te arrepender? Sim. Com Deus. Mas tens que chamar pelo sangue de Jesus para quebrar o pacto que se fez com este demônio. Para provar isso, vamos em Hebreus 12:24. Hebreus 12:24 diz: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. Então, o texto está a dizer o quê? Que o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue dessas crianças, desses bebês mortos. E o sangue de Jesus tem o poder de silenciar o choro desses bebês, desse sangue derramado, que clamam. O clamor vai acabar, porque ele fala coisas maiores e melhores, diz em Hebreus 12:24. Então, nós temos que clamar pelo sangue de Jesus, para que possa silenciar o choro desses bebês, desse sangue desses bebês que foi derramado na terra. Algo muito importante. Quando nós estamos a quebrar um pacto maligno que nós fizemos, mesmo sem querer, antes de alguma coisa é muito importante arrepender-se, pedir perdão pelos pecados. E eu vou dizer isso de uma maneira muito, muito séria. E é algo muito sério. Não adianta estar aqui, ouvir esse vídeo, ouvir esse áudio, áudio e imagem, e voltar a cometer os mesmos pecados. Não adianta estar aqui a chorar, querer quebrar o pacto com o Moloch, com esse demônio. Não adianta estar aqui e querer quebrar pactos familiares, da tua própria vida e pedir perdão ao Senhor e amanhã voltar a fornicar, voltar a cometer o mesmo erro. Não adianta. Porque a palavra até diz, que quando um demônio sai de nós e nós abrimos a porta, ele volta 8 vezes mais. Não adianta. Porque não adianta quebrar algo que depois criar um outro pacto. Não adianta. É isso aqui, se é para quebrar isso, se é para realmente se arrepender ao pé de Deus, é para viver uma vida santa em Cristo Jesus. Não é para amanhã ir dormir com uma outra mulher, com outro homem, fora do casamento. Não é. Eu vou dizer algo aqui. Todo pecado glorifica um demônio. Todo pecado glorifica um demônio. Todo pecado.
glorifica um demônio. Honra a um demônio. Da fornicação, Racerá, Balaão, o aborto, Moloque, todo pecado honra, glorifica e adora um demônio. Todas as vezes que nós pecamos, seja qualquer tipo de pecado, estamos a glorificar, a honrar um demônio. Não é algo leve, não é algo do tipo, vou fazer, glorificado seja o Senhor, mas eu estou a honrar, a glorificar o demônio. Não me humilhem perante ao diabo, diz o Senhor. Não humilhem Yahweh perante o diabo. Abstêm-se do pecado. Lutem. Somos soldados em Cristo Jesus. Nós temos o poder de lutar em Cristo. Eu não posso muito, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Quis deixar isso bem claro. Que se é para quebrar isso hoje, não é para voltar a fazer. Amém? Então, é necessário, para nós usarmos Jesus, nós vamos nos arrepender, vamos pedir perdão pela nossa família, pela nossa língua sanguínea, porque nós não sabemos o que aconteceu na nossa língua sanguínea. Arrependimento, perdão. Não se quebra pactos assim, ou mesmo um jejum sem pedir arrependimento. Isso é muito importante. Pedimos arrependimento, perdoa. Eu fiz isso. Eu abortei. Isso. A pessoa já tem que dar nomes aos bebês abortados. Fala o nome da criança. Eu abortei o fulano, o cicrano, a Ana, a Joana. Ou se não tem nomes, eu abortei o bebê 1, o bebê 2. Fala, abre o teu coração, Senhor. Agora, é muito importante entender que não tem como usar o sangue de Jesus ao nosso favor, que é por nós, sem entendermos o propósito de Jesus na nossa vida. Porque há muitos cristãos, há muitos de nós que realmente não entendem o que aconteceu na cruz. Se tu tens um caso, porque isso que tu tens aqui é um caso. Fizeste um contrato, um pacto com um demônio, sabendo ou não sabendo fizeste. Agora, tens que quebrar esse contrato. Tu vais levar esse caso à justiça, ao tribunal de Deus, de Yahweh. E ele, o júri dos júris, vai julgar o teu caso. No entanto, antes de tu chegares a algo que tu tens que usar, há um intermédio, há um advogado, esse advogado é Jesus. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos salvos, fomos curados. Por ele. Não tem como chegar ao Pai a não ser pelo Filho. Não tem. O sangue é que vai te ajudar aqui. Logo, se tu não entendes o propósito do sangue, se tu não entendes o poder do sangue de Jesus, se tu não entendes o que aconteceu na cruz do Calvário, então não tem como tu entenderes como é que isso vai te ajudar. Não tem como tu usares isso. Se tu tens um caso no mundo físico, tu vais para o tribunal, vão te perguntar quem é que vai te representar. Tu vais dizer, não vão me representar. Ou vão rir, ou vão te perguntar, mas tu não tem como. Tu conheces as leis suficientes, a não ser que tu és advogado, mas tu precisas sempre de alguém para te representar. É mais fácil. É muito mais difícil ganhares uma causa quando não tens alguém para te representar. Porque o advogado sempre sabe melhor as leis, mais do que tu. Quem é o nosso advogado? Jesus Cristo. Ele não veio para eliminar, ele veio para completar. Porque uma das leis está em 10 mandamentos. Não matarás. No entanto, quando ele veio, morreu na cruz, Hebreus 12:24 diz: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão que fala melhor do que de Abel. Jesus Cristo é o nosso advogado. O sangue é para nos proteger, o sangue é para nos salvar. Nós vamos usar o sangue em nosso favor, porque nós não devemos nada ao demônio. Nada. Tudo foi pago na cruz. Tudo foi pago na cruz. Tudo. Amém? Tudo foi pago.
Então, nós vamos usar o sangue de Jesus para nos livrar desse mal na nossa linha sanguínea ou nas nossas vidas, né? Tem um versículo que diz que é muito bonito, em Salmos 23:3, que diz: refrigera a minha alma. Muitos de nós estamos com a alma quebrada, estamos machucados, mas o Senhor vai, porque o pecado faz isso. O pecado, por acaso já fiz um estudo bíblico sobre isso, eu tenho que rever. O pecado, o que mais o nosso pecado impacta em nós é a nossa alma. As nossas feridas, as feridas da alma, vêm muito pelo pecado. E em Salmos 23:3, o Senhor diz: refrigera a minha... O salmista diz: refrigera a minha alma. O Senhor vai refrigerar a tua alma nesse momento, amém? O Senhor vai refrigerar a tua alma neste momento, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é nos arrepender. Nós vamos nos arrepender pelo pecado, certo? A primeira coisa vai ser arrependimento, ok? A segunda, vamos renunciar tudo que foi feito a partir desse pacto. Depois nós vamos substituir o pacto com Moloque com a nova aliança de Jesus Cristo, porque nós somos novos em Jesus Cristo. Temos uma nova aliança com Jesus Cristo. Vamos declarar, estamos livres, e vamos pedir a misericórdia de Deus na nossa vida. Ok? E nós vamos fazer isso, eu vou fazer isso num terceiro vídeo, porque eu não gosto que os vídeos ficam muito grandes, tá bem? Amém.